Biologia Evolutiva de Gilvan. Você que está fazendo o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2023, você que é meu aluno de terceiro ano e também aluno do ensino fundamental, a gente trata das relações ecológicas entre os seres vivos. Essas relações elas podem ser intraespecíficas, entre indivíduos da mesma espécie, elas podem ser interespecíficas entre indivíduos de espécies diferentes. Elas ainda são classificadas em relações positivas, relações negativas. O que é isso? Positiva é aquela que ou traz benefícios para as duas ou mais espécies envolvidas, normalmente tratamos de duas espécies, e na verdade negativa é aquelas que traz prejuízo para uma das espécies. Nós vamos falar delas. Bom, quais são as principais relações? Intraespecífico, nós podemos tratar a competição. As competições se dá por muitas coisas. Competição pelo espaço físico, competição pelo alimento, competição pela reprodução sexual. No caso, reprodução sexual da gente até existe, mas não vamos tratar aqui, que é micro-organismo que tem, na verdade não tem, ali no caso é só o espaço, não só. Por exemplo, no caso, vamos imaginar, determinadas espécies, vou pegar os felídeos, onça pintada. Onça pintada, um espaço de alguns dezenas de hectares, pelo menos uns 50 hectares é o que determina para um macho começar a ter uma quantidade, ter ali uma relação com as fêmeas e poder ser bem sucedido em reprodução. Então, no caso, vai competir, deixa marcas, pássaros. Muitos pássaros, eles, quando nidificam, o canto, vou pegar um exemplo bem clássico para vocês lembrarem, o João de Barro. O João de Barro, quando ele faz ali o seu ninho, nidifica, ele deixa ali no espaço, o canto do pássaro ali, do João de Barro, ele está avisando para os demais, ele tem um espaço dele, sem a competição intraespecífica entre indivíduos da mesma espécie. Sabiá faz o mesmo e tantos outros. Para a gente exemplificar a questão das relações ecológicas do ponto de vista intraespecífico. Nesse caso, não costuma se tratar como positivo e negativo. As relações interespecíficas é quando, de fato, há duas espécies envolvidas. Elas podem ser positivas, podem ser negativas. As positivas é, por exemplo, o comensalismo, o inquilinismo, que é praticamente a mesma coisa, entendendo. O que é isso? Na verdade, o comensalismo é quando uma espécie usa outra sem trazer, só para ter benefícios, sem trazer prejuízos. As orquídeas, elas são plantas pequenas e elas dependem de um apoio, de um suporte de uma planta grande. Então elas estão lá em cima da árvore, da planta grande, sem causar nenhum prejuízo, só para obter luz, para ficar mais próximo dos raios solares, próximo que eu estou falando, no copa das árvores. Então ela não causa nenhum prejuízo. Outros exemplos nós temos é o peixe rêmora, que nada junto aos tubarões para pegar só o resto de comida. Também tem o peixe chamado piloto. Tem outros casos também que isso aí é o comensalismo. O caso de alguns animais que aproveitam só o resto, que eles são carnívoros, mas não são predadores diretamente. Eles não matam a presa, não consegue, na verdade não tem uma presa em si. Eles aproveitam o resto que um caçador deixou, abandonou para se alimentar. As hienas fazem isso. Claro que a hiena também pode matar, mas tem muitos casos desse tipo. Bom, as relações, no caso, quando tem dois níveis de relações que é importante, o pessoal nos toca, que é relações que elas são, uma não é obrigatória, que é o protocooperativismo, é quando duas espécies se juntam, trocam benefícios, mas elas vivem separadamente. Vamos pegar como exemplo bem clássico, é o caso de pássaros que são carnívoros, o anum, por exemplo, outros também, que retiram os insetos do corpo por exemplo, do gado, mas eles conseguem esse alimento na natureza, onde eles andam, onde eles visitam. Só que nesse caso, por que é protocooperativismo, não o mutualismo propriamente dito? O mutualismo não é obrigatório, em tese.
Alguns autores tratam dessa maneira, mas por conta de que o animal grande, o gado, por exemplo, uma vaca, vive com os carrapatos. É prejuízo para ela, sim, porque o carrapato, o hematófago, está se alimentando do sangue, pode ainda transmitir doenças. Mas quando o pássaro vai lá, o anum, e tira esse carrapato, além de ele estar conseguindo um alimento, ele está, que é o benefício próprio, ele está levando um benefício para o outro animal, no caso a vaca. Então essa relação é protocooperativismo, porque os dois vivem separadamente. Tem, no entanto, mutualismo. Mutualismo é uma relação ecológica, dependendo do tipo de organismo vivo, que os dois trocam benefícios, mas os dois não podem viver separadamente. Essa relação se tornou tão coesa dela ao longo do tempo, é um processo chamado de coevolução. Cuidado, não confundir convergência evolutiva, é coevolução. Os dois evoluíram para se juntar na natureza e trocar benefícios. Temos vários exemplos. Um exemplo clássico, nós podemos falar que é muito como o pessoal, todo livro de ciência e de biologia traz, é a questão dos links. Os links são os micro-organismos que se juntam ali, formam uma estrutura maior, no caso, as bactérias. As cianobactérias conseguem fazer fotossíntese. E o caso de fungos, microfungos, que conseguem degradar o ambiente, matéria do ambiente, e liberar matéria para que aconteça esse processo. Separar um do outro, a bactéria, que é uma chamada de alga, microalgas, mas na verdade pertence ao reino Monera, não das algas mesmo, que pertence ao reino protista, ela morre. O fungo, por sua vez, também não consegue alimento, também morre. Outros exemplos é o caso do cupim. O cupim, a gente sabe, boa parte dos cupins se alimenta de celulose. Os termitas. Todos não. Temos como uma matéria orgânica, um barro. Mas se alimenta de celulose. O que acontece? Ele não faz a digestão da celulose. Aí entra em ação um protozoário que vive no intestino do cupim, que por sua vez não consegue comer a celulose, mas consegue digerir. Faz a digestão, na qual ele consegue uma parte dos nutrientes que ele precisa, libera outra parte para o cupim. Então os dois vivem juntos, não é possível separar. É o caso também dos polinizadores específicos. Falando de polinizadores melhores, os insetos. Esses insetos, a parte de inseto, abelha, vespa, algumas espécies de mosca e borboletas adultas, no caso, não tem outro alimento, tem diretamente das flores. Então, é o processo também mutualismo obrigatório. Se tirar os polinizadores, a planta não tem como se reproduzir. Se tirar a planta, mata esses grupos de insetos, citei. Então, logo, não dá para separar os dois, independentemente, eles não vivem, eles vivem juntos. Então, precisa, isso é mutualismo, a relação é positiva dos dois lados. E tem as relações ecológicas que são negativas. Um exemplo clássico é o caso da predação. O predador, só que na verdade se faz necessário, mas o predador ele mata um animal mata outro para se alimentar. Então é negativo. E essas questões, isso aí certamente vão cobrar no Enem. Então é a relação ecológica interespecífica negativa, porque ele está tirando a vida do outro para poder obter o alimento. É o caso de todos os carnívoros. Porém, o pessoal nunca fala o caso, que também é predação, não deixa de ser, recebe um nome especial, já tem um ou outro autor trata disso, que é a herbivoria. Os herbívoros se alimentam de plantas. Muitos deles, inclusive quando são introduzidos, eles acabam levando a extinção, pode até ameaçar a planta, levando à extinção de plantas, porque ele mata mesmo, não deixa a planta germinou, eles vão lá e acabam com a planta. Então esse é o processo chamado herbivoria. Então é negativo para a planta, positivo para o caso do herbívoro, que pratica a herbivoria. Outro caso é o parasitismo, que é outra relação ecológica negativa. Exemplo, o próprio carrapato que eu falava, mais piolho, vermes que vivem no intestino de diferentes tipos de animais e de plantas também. Tem os fitopatógenos. Os patógenos, vermes, por exemplo, aqui no semiárido tem nematóide de plantas, que são vermes pequenos, que prejudicam principalmente uma planta intruseta que é a goiaba. Inclusive estão usando até outra planta, mas mata mesmo a goiaba. É um prejuízo enorme para os produtores.
E os vermes de animais, carrapato, piolho, entre outros, são parasitas. E outros bichos que são parasitas, como os vírus, os protozoários, microfungos, são parasitas, entre outros, né, que estou citando aqui, que são parasitas e causam prejuízo. Então, a relação positiva para o bicho que vive lá e negativa para o que é hospedeiro, chamado de hospedeiro, aquele que está sendo atacado, teoricamente, pelo tipo de parasita. Um carrapato, por exemplo, ali, o carrapato é hematófago, se alimenta de plantas. Tem também de planta, as pulgas, tem vários tipos de parasita de planta, se alimenta das plantas, tá? Diretamente tem as lagartas também, gafanhoto também, que predam a planta, a herbivoria, também se enquadra nessa questão. Então é negativo para o organismo que está ali cedendo, vamos imaginar, sendo hospedeiro, temporariamente ou não. Agora, de um modo geral, os parasitas não era para matar os seus hospedeiros, porque se levar à extinção, porque se levasse à extinção, só matar os fracos. Seria terrível, é igual os predadores também, são importantes na natureza. Uma outra relação que é pouco tratada, mas tem um relato muito importante, que é o caso do Alexander Fleming, foi descoberto no antibiótico, é o amensalismo. O amensalismo tem várias plantas. Na Caatinga tem N tipo de planta. Planta introduzida aqui, por exemplo. Aqui não sei como é feito lá na Oceania, que é o caso de eucalipto, lá da Oceania. Aqui ele libera substância para acabar com as outras plantas próximo de onde está a planta. Mas nós temos planta também aqui na Caatinga que faz a mesma coisa. Planta que libera substâncias que acaba prejudicando as outras plantas. Quer dizer, ela impede as outras plantas. Isso é amensalismo. E lá, o caso do Fleming, foi um fungo que libera uma substância, que é o processo chamado amensalismo, liberar a substância para matar a outra, mata bactérias, e aí é algo que é negativo, claro, para a bactéria. No caso da planta, o eucalipto negativo para as plantas, outras plantas que ficam perto. E tem animais, tem uma série de coisas que pode fazer isso. Então, o amensalismo é quando um organismo vivo, relação ecológica interespecífica, libera a substância para destruir o outro organismo vivo, diferente, tá? Uma outra espécie. Então, basicamente, essas relações ecológicas, tem outras, por exemplo, a cleptobiose, que é um tipo de parasitismo, mas eu acho que essa não cai em relação ecológica. É o caso de alguns tipos de moscas, também pode ser formigas, que se alimenta de outros tipos de insetos, do ninho, vão lá, ataca, destrói, que é um tipo de parasitismo, só que é chamado de cleptoparasitismo, porque, na verdade, está roubando, teoricamente, a outra espécie, está assaltando, mas leva à destruição, leva à morte. Em planta, não lembro nenhuma questão. Então, essas são as relações ecológicas que podem estar pedindo. As questões eu analiso, tenho analisado questões do Enem, vou pedir essas relações para você pensar, pontuar na prova de Ciências da Natureza. Só um recadinho para quem está fazendo o Enem, no próximo, está fazendo a prova de Ciências da Natureza no próximo dia 12, lembra, a questão de ciência é dividida por áreas. Ciências da Natureza envolve a biologia, a física e a química. A questão está envolvendo os três conhecimentos, tá? Elas são todas juntas e misturadas, não é mais por chamada disciplina, sim por áreas. Então é isso, boa sorte para vocês. Qualquer questionamento é só deixar aqui abaixo do vídeo, perguntar e questionar. Eu vou responder na medida do possível.